Meus amados irmãos em Cristo, a paz do Senhor, como vão vocês? Espero que esteja tudo bem. Este é o desejo do meu coração. Aqui estamos nesta oportunidade para darmos continuidade ao nosso estudo, da matéria de discipulado, discipulando. Então, nós queremos trabalhar com vocês hoje, ou melhor, dar continuidade aos temas que nós estamos desenvolvendo com vocês ali no trabalho da sala de discipulado. E hoje nós iremos trabalhar a lição de número 5, crendo em Deus Pai, certo? Na última lição que nós estudamos, estivemos pensando um pouquinho sobre o importante tema do Deus Trino, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. E hoje nós vamos estudar sobre o Deus Pai, tá? Então nós vamos meditar um pouquinho sobre este importante tema bíblico, o Deus Pai, certo? Então o tema da lição, como eu já disse, é crendo em Deus Pai. A nossa meditação, ou o nosso texto áureo, está em João, capítulo 8, versículo de número 54, tá? João, capítulo de número 8, versículo de número 54. Evangelho, tá? Evangelho de João, capítulo 8, versículo 54. Diz assim: Jesus respondeu: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é vosso Deus. João capítulo 8, versículo 54. O nosso texto bíblico base está em Deuteronômio, capítulo de número 6, versículo 1 ao versículo de número 5. E Evangelho, escrito por Lucas, capítulo 3, versículos 21 e 22. Ok? Então, uma das propostas, ou melhor, a proposta áurea desta lição é falar a respeito do Deus Pai, ok? O Deus Todo-Poderoso, o Deus Pai. Certo, gente? Um comentário aqui na nossa introdução, o autor diz o seguinte aqui na nossa introdução: o primeiro artigo do Credo Apostólico inicia com o verbo creio. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Então, já no Credo Apostólico, nós temos aí esta afirmação a respeito de Deus. Deus, Pai Todo-Poderoso, e quando nós falamos de Todo-Poderoso, nós falamos de um atributo de Deus chamado onipotência, ou seja, todo poder reside em Deus. Deus possui, tem em si todo poder. Todo poder pertence a Deus. Certo, gente? Então ele é o Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Então ele é o Criador do céu e da terra. E nós vamos analisar um pouquinho sobre esta atividade de criar, de ser o Criador dos céus e da terra, ok? Ainda aqui na nossa introdução, o autor afirma para nós aqui o seguinte: o Deus que a Bíblia nos apresenta interage com o ser humano. Então, é importante vermos isso, porque o Deus que a Bíblia nos apresenta é um Deus de relacionamento. É um Deus que está se dispondo a relacionar-se
com os seres humanos. Isso fica bem claro, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Se você ler a Bíblia, você vai perceber que o Deus que, segundo o credo apostólico, né, é o Todo-Poderoso, está sempre dispondo a se relacionar com os seres humanos. Isso fica bem claro, tanto no Antigo como no Novo Testamento. São 66 livros que temos na Bíblia, e nestes 66 livros que temos na Bíblia, nos deparamos com o Deus disposto a se relacionar com os seres humanos. Certo, gente? Então, fica bem claro isso para nós dentro da Bíblia. O Deus que se relaciona, o Deus que ama se relacionar, o Deus de comunhão. Certo, gente? E o autor também nos diz aqui, bem no finalzinho da lição, aliás, bem no finalzinho da introdução, sobre Deus, o Criador de todas as coisas, estudaremos nesta lição. Certo? Então nós vamos estudar sobre o Deus Pai, o Criador de todas as coisas. Nós vamos fazer aqui algumas importantes considerações a respeito do nosso Deus, o Criador de todas as coisas. No primeiro ponto, diz assim, o Deus Altíssimo. Né? O primeiro ponto nosso aqui, o Deus Altíssimo. 1.1 diz assim, deuses e divindades, certo? Deuses e divindades. O autor vai dizer para a gente aqui, nesse 1.1, deuses e divindades, o autor basicamente vai dizer o seguinte para nós aqui. O ser humano, ele tem a necessidade de se relacionar com o divino, de se relacionar com Deus, certo? Com o divino. E eu gosto muito de que um certo teólogo da igreja, Agostinho de Hipona, disse que o homem tem um vazio dentro de si do tamanho de Deus. Então o homem tem dentro de si um vazio, e esse vazio só pode ser preenchido por Deus. E existem muitas pessoas que tentam preencher este vazio construindo vários deuses, certo? E aí a gente olha para a história da humanidade e nos deparamos, por exemplo, com o homem antigo construindo os mitos, né? Basta dar uma olhadinha aí, você vai ver essa necessidade de busca por respostas, né? Existem 3 coisas, por exemplo, que incomodam o ser humano no sentido de obter respostas. Primeira coisa, de onde eu vim? Né? De onde eu vim? Segunda coisa, por que ou para que estou aqui? E terceira coisa, para onde eu vou? Certo? Para onde eu vou? Para onde eu estou indo? Então são perguntas que envolvem a existência humana e os seres humanos querem encontrar respostas. E nesse desejo intenso de alcançar respostas, o ser humano construi para si deuses. Basta olhar, por exemplo, como eu já disse, a mitologia grega. Você vai dar uma olhadinha, também tem a mitologia romana. Tem a mitologia nórdica. Até mesmo no nosso contexto cultural, temos também várias mitologias aí, né, que tentam explicar o porquê de todas as coisas e trazer respostas que o ser humano quer encontrar, certo? Mas a proposta do autor aqui, nesse ponto aqui, nesse subtópico 1.1, é a seguinte: todas as respostas nós só podemos encontrar no Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia, ele nos fornece todas as respostas. O Deus da Bíblia, ele nos fala de onde viemos, por que estamos aqui e para onde iremos. Certo? A Bíblia, ela manifesta para nós essas respostas. Uma outra coisa que o autor diz aqui, que eu acho importante, é que no tempo antigo, os homens construíam deuses com mãos, né? Você vai ver os grandes ídolos, os altares que eram feitos, e os deuses com mãos, né? Como obras das mãos humanas eram construídos, as estátuas, né? Os objetos de culto e assim por diante. E
nos dias atuais, os deuses não são construídos por mãos. Os deuses são construídos no coração. E ele diz uma coisa interessante aqui, ó. Ele diz aqui: hoje existe o Deus dinheiro, né? O Deus dinheiro, o culto ao dinheiro, né? A submissão ao dinheiro. Nós temos aí o Deus prazer pelo prazer, né? Esse culto ao prazer que nós chamamos de hedonismo, ok? E nós temos também a questão do consumismo, o desejo de ter excessivamente. Quero ter, quero ter, quero ter, quero ter, certo? Então, eu acho muito interessante isso que o autor diz, que no passado construía-se deuses com mãos e hoje se constroem deuses no coração, né? Ok, gente? Então, o ser humano ele tem essa tendência de querer construir para si deuses. Deuses, porque ele tem uma necessidade dentro de si. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Essa necessidade que o ser humano tem dentro de si só pode ser sanada através de um relacionamento de comunhão com o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia, ele satisfaz todas as nossas necessidades e esclarece todas as coisas. Certo? Vamos aqui para o 1.2 da nossa lição, que nos fala assim: incognoscível, né? O autor diz para nós aqui, o Deus da Bíblia, lá pelo final aqui, ele diz assim: o Deus da Bíblia é incognoscível, o que não se pode conhecer, né? Não se pode conhecer Deus na sua totalidade. Não se pode, não existe a possibilidade de conhecer o Deus eterno. E quando eu falo Deus eterno, eu falo aquele que não tem início e não tem fim, mas ele é o próprio início, ele é o próprio fim. Não tem como esgotarmos o conhecimento a respeito desse Deus. Isso é impossível, isso não existe, essa possibilidade não existe, né? Diz assim o autor: ele é diametralmente oposto a tudo o que o ser humano faz e age de modo que o pensamento humano não pode exauri-lo ou compreendê-lo. Né? Não existem coisas que acontecem que o ser humano não consegue compreender a respeito desse Deus. Okay? Por isso o homem por si mesmo não pode conhecer a Deus. O nosso Deus, ele é impossível conhecê-lo em sua totalidade. O homem por si mesmo não tem poder de conhecer a Deus. Certo? E aí, o autor nos oferece aqui um texto bíblico que está em Romanos, capítulo de número 11. Você que está com a sua Bíblia aí, meu querido irmão, da nossa sala de discipulado, Romanos, capítulo 11, versículos 34 e 35, diz assim, ó: porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele e por ele, e para ele são todas as coisas, pois a ele eternamente. Amém. Olha só, porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, pelo amor de Deus, não tem como compreender esse Deus, não tem como exaurir esse Deus, não tem como medi-lo em sua totalidade. Então, é impossível nós, pecadores, temos o poder de conhecer a esse Deus. Ok? Continuemos aqui. 1.3, ele prova a si mesmo. O autor diz assim para nós, ó: Deus é incognoscível. Nós acabamos de falar, não existe a possibilidade de nós, por nós mesmos, na condição de pecadores, conhecermos a esse Deus. Não tem como. Certo, gente? Isso fica bem claro para nós aqui. E o autor continua dizendo: insondável e fora do alcance do ser humano. Por isso ele se deu a conhecer ao ser humano. Opa, isso é extraordinário. Deus, ele se deu a conhecer ao ser humano. Então é o seguinte: não tem como o Abner, na condição de pecador, por ele mesmo, sozinho, me conhecer. Então, se não tem como ele me conhecer, eu me revelo. Olha só que interessante, hein? Se não tem como conhecê-lo, ele, por sua própria bondade e misericórdia,
se revela a nós. Se revela a nós. E o autor coloca algo extraordinário para nós aqui. O advento do seu Filho, Jesus Cristo, é a expressão máxima desse plano divino, em que Deus se revela à humanidade. Olha só, Deus se revela a nós através do Cristo. Deus se manifesta a nós através do seu Filho Jesus. Então você quer conhecer a Deus? Olhe para Jesus, o Jesus dos Evangelhos. Olhe para Jesus, o Jesus ensinado pelo apóstolo Paulo em suas epístolas e os demais autores de suas epístolas. Certo, irmãos? Então, pensa comigo. É impossível nós, como seres humanos, pecadores, limitados que somos, conhecermos a Deus. Se isso é impossível, Deus, por bondade, por misericórdia, se revela a nós. Como, irmão Abner, Deus se revela a mim? Como Deus se revela a nós? Através do Cristo. Então, através de Jesus, nós conhecemos Deus. E isso também é bíblico. Olha só o que diz aqui, carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 1, diz assim, carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus, antigamente, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Então Deus fala conosco, Deus ele se manifesta conosco, Deus para nós, né? Se manifesta para nós. Deus se relaciona conosco em um ato de comunhão através do Filho. Então, através de Cristo, conhecemos o Deus da Bíblia. O tópico 2 traz o seguinte tema: o Deus Pai. Isso é extraordinário. O Deus Pai. Ok? Nós vamos olhar aqui direitinho, no 2.1 diz, o Pai do Filho. O autor coloca da seguinte forma: o único Deus verdadeiro é Pai por natureza e eternidade. É Pai por natureza e eternidade. Jesus Cristo disse, olha o que Jesus disse: meu Pai, que mas deu, é maior do que todos. Em seguida reafirmou a unidade da Santíssima Trindade. Eu e o Pai somos um. João capítulo 10, versículos 29 e 30. O autor ainda nos oferece um outro texto, em Lucas 3 e 22, que é um texto que tem como contexto o batismo de Jesus nas águas do Jordão, onde Deus se manifesta dizendo, o Pai diz no meio do advento, tu és meu filho amado, em ti me tenho comprazido. Deus é um Pai que ama e tem prazer no Filho, e deliberadamente o doou para a humanidade. Olha só, então Deus é Pai. Deus Pai de quem? Do Filho, Cristo. Certo, gente? Então, o Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, ele é Deus Pai. E no Antigo e no Novo Testamento, ele se manifesta como o Pai do Filho, Jesus. Certo? Jesus. Ok? O Deus Pai e nós temos o Deus Filho. Agora é lógico, a gente precisa voltar àquela reflexão que nós fizemos sobre a Trindade. Dentro da nossa natureza humana, dentro das nossas perspectivas humanas, você pensa assim, o Filho existe porque foi gerado pelo Pai. O Pai fez com que aquele Filho viesse a existir. E não necessariamente ocorre isso na relação entre o Deus Pai e o Deus Filho, porque tanto o Deus Pai como o Deus Filho e o Deus Espírito Santo existem desde a eternidade. Agora, pastor, me explica isso aí. Irmãos, é inexplicável. Nós precisamos agora exercitar a nossa fé. Se a Bíblia está nos ensinando que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo coexistem em eternidade, nós aceitamos por fé. Ok? Mas ele se manifesta nos evangelhos como Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E este Deus Pai, ele vai dar
o seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar. E aí eu volto a dizer o que eu sempre estou dizendo para vocês na aula de discipulado. Que quem deveria morrer na cruz éramos nós. Quem deveria padecer na cruz éramos nós. Mas o Deus Pai enviou o Filho. Ele doou o Filho, ele deu o Filho para morrer no nosso lugar na cruz, satisfazendo assim a sua santidade, aplacando a sua ira contra o pecado. Ok? Certo? Então, Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No 2.2, o autor diz assim, né? O nosso Pai. Se o Deus Altíssimo é Pai de Jesus, ele é o nosso Pai também. E, portanto, somos herdeiros dele e co-herdeiros com Cristo, o nosso irmão. Opa, interessante isso. Interessante, extraordinário. Isso aqui é para deixar a gente assim, muito pensativo e causar em nós muita satisfação. Imagine, o Deus incognoscível, o Deus criador de todas as coisas, o Deus onipotente, aquele que tem o atributo da onipotência, ou seja, que todo o poder reside nele, que é eterno, né? que é ilimitado, né? Que foge da nossa racionalidade, em algum, né? Esse Deus, o Deus Pai de Jesus, também é nosso Pai. Ele é o nosso Pai. Porque todo aquele que recebe o Filho, recebe o Pai. Então, se você recebe a Cristo como Salvador, você se torna filho deste Pai por adoção. Olha só, você é adotado. Certo? Então o Abner é pecador miserável, mas ele recebeu a Cristo como Salvador. Agora ele é o quê? Filho de Deus. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Tem uma forma de pensar na nossa sociedade que todos os seres humanos são filhos de Deus. Uma vírgula. Todos os seres humanos são criaturas de Deus. Agora, filhos de Deus, somente aqueles que reconhecem Jesus como seu único e suficiente Salvador. Certo? Nós somos, então, filhos de Deus. Uma coisa interessante, e se você, meu querido irmão em Cristo, está aí comigo, né? Dê uma olhadinha aí em Mateus, Evangelho escrito por Mateus, capítulo 6, versículo 9. Olha só que extraordinário essa palavra. Olha só. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Olha o que Jesus está dizendo aqui. Ele está dizendo, olha, nós vamos orar. Ele não diz assim, meu Pai, como que insinuando, é só meu Pai. Não, senhores. Jesus ensina assim, é Pai nosso, Pai nosso, Pai nosso. Por quê? Porque todos aqueles que recebem a Cristo como Salvador se tornam filhos de Deus. Você é filho de Deus, viu? Filho de Deus, ok? Deus é o nosso Pai, um Pai que cuida, um Pai que acalenta, um Pai que ama, um Pai que protege, um Pai fiel, um Pai bondoso, longânimo, misericordioso, perdoador. Deus é o nosso Pai, é o Pai que te ama de verdade, viu? Não esqueça isso não, te ama muito. Ele é um Pai, Pai nosso, que nos ama, certo? No 2.3, o autor fala para nós aqui sobre uma relação filial, né? Ele vai nos falar sobre essa relação que Deus tem conosco. Lá no finalzinho
né, já na página 26, deste subtópico, sobre a relação filial, o autor diz assim: portanto, cremos em Deus Pai, porque Ele é Pai do Filho. Filho quem? Jesus. E Pai de todos nós. Todos nós que recebemos o Filho, Jesus, somos filhos de Deus. O Pai querido que se relaciona conosco em amor e misericórdia por intermédio do Espírito Santo. Ele se relaciona conosco por intermédio do seu Espírito, e o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, declara ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Certo, gente? Então guarda isso aí no coração de vocês, ok? E terceiro e último tópico, né? O Deus Criador. O Deus Criador. O 3.1 diz assim: do céu e da terra. O autor vai trabalhar a seguinte ideia aqui: Deus é o Criador dos céus e da terra. A terra não existe por existir. A terra não está aqui como fruto do acaso. Certo? Não. Não existe essa possibilidade. Deus criou todas as coisas. Deus é o Criador de todas as coisas. Você pode apresentar para mim a teoria que você quiser, seja no campo da filosofia, seja no campo biológico, científico, não me satisfaz. Eu fico com a Bíblia. A Bíblia me apresenta o Deus Criador, o Deus que pelo seu poder da sua palavra, criou todas as coisas. Certo? A Bíblia, ela nos ensina que Deus criou todas as coisas. A começar, olha só, vou oferecer a vocês aqui 2 textos da Bíblia. Gênesis, olha só. Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Maravilha! Criou Deus os céus e a terra. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o Criador dos céus e da terra. Certo, gente? Um outro texto que nós temos aqui para os irmãos, Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Versículo de número 3. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Tudo foi criado por Deus, meus queridos irmãos. Tudo tem o seu fundamento no poder de Deus. Deus é o Criador de todas as coisas. Ok? No 3.2 do ser humano, aqui o autor vai dizer o seguinte: quem criou o ser humano foi Deus. Quem criou o ser humano foi Deus. E aí eu volto a dizer para vocês aqui, né, que existem perguntas que incomodam o ser humano. Primeira pergunta que incomoda o ser humano: de onde eu vim? São perguntas que causam dilemas existenciais. De onde eu vim? E a Bíblia está dizendo: você veio, você surgiu, você está aqui como fruto como fruto de uma obra das mãos de Deus. Você veio das mãos criadoras de Deus. Foi Deus que fez vocês. Certo? Ok? Então, Deus, ele é o Criador do homem. Pode levantar a teoria que for, né? Pode levantar a evolução darwiniana, né? Pode desenvolver a teoria que for. A mais coerente verdade é esta: Deus é o Criador do ser humano. A Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, e disse Deus:
façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Meu Deus do céu, você já parou para pensar como o ser humano é um ser complexo? A complexidade humana, né? O ser humano, em todos os seus pormenores, é um ser organizado, no sentido biológico, né? Se você olha a estrutura biológica do ser humano, é uma coisa complexa. E você dizer, né, e as pessoas, melhor dizendo, afirmarem que isso vem do acaso, é obra do acaso, pelo amor de Deus, não tem como. Existe uma mente inteligente, criadora, que criou toda essa complexidade, imperfeita organização. Deus criou o homem. Certo, gente? E por fim, aqui, nosso último subtópico, 3.3, o autor diz assim: de uma nova vida. O ser humano se rebelou deliberadamente contra Deus e afastou-se do seu Criador. Já disse isso para vocês, lá no Éden. O ser humano se afastou de Deus quando pecou, certo? Uma punição ao seu pecado. Ao pecado, melhor dizendo, do homem ali. Ao nosso pecado também, porque somos pecadores. Herdamos essa natureza pecaminosa de Adão, né? Mas Deus em Cristo Jesus planejou uma nova reconciliação com o ser humano pecador. Simples. Simples isso de entender. Então, lá, irmãos, no Éden, o homem pecou. Se afastou de Deus. Se afastou de Deus. Cristo na cruz, ao morrer em nosso lugar, ele nos reconciliou. Ele nos trouxe de novo para Deus. Então, em Cristo, nós somos reconciliados com Deus. Esse Deus de comunhão, esse Deus que é Pai, esse Deus que se relaciona conosco, esse Deus que, apesar de ser o Deus que nós não conseguimos concluí-lo totalmente em nossa racionalidade, em nossa mentalidade humana, né? Mas que por bondade se manifesta a nós através do seu Filho, este Deus se reconciliou conosco, esse Deus se relaciona conosco, certo? E ele, ao se relacionar conosco, através do seu Filho, ele nos torna uma nova criação. Uma nova criação. A palavra de Deus diz assim, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17... Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Você se relacionou com Cristo, você se relacionou com Deus, Cristo, a sua vida agora é nova. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Novinho, certo? Você é nova criação de Deus, diz o autor. Pela fé cremos que o Senhor tem chamado para o seu aprisco todos aqueles que se arrependeram de todo o coração. E quando encontramos em Jesus esse sentido para a vida, é porque tudo novo se fez. Tudo novo se fez. Conclusão, vamos ler a conclusão. Cremos em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. O Deus que é Pai do Filho e Pai nosso também. Pai nosso. No Deus que criou o universo, o mundo e tudo o que nele há. No Deus que formou o ser humano e, nele, projetou a sua imagem e semelhança. Cremos no Deus único e verdadeiro que tomou a sua vida, prezado discipulando, e o salvou, desconstruindo toda a realidade do pecado e da indignidade. Sim, Deus é o seu Pai, Ele é seu Pai, certo? Pai de amor e Pai de misericórdia. O Espírito Santo testifica essa verdade com o nosso espírito. Amém? Que Deus em Cristo continue abençoando vocês, neste momento de dificuldade social que nós estamos passando. Que este ensino de hoje possa acalentar o seu coração, a sua família, continue sendo abençoado.
tá? Que a bênção do Senhor continue sendo sobre todos vocês, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. Deus continue abençoando a todos, em nome de Jesus. Amém.